Começar o nosso Tadel 2. Vou pedir que você que vai participar do Tadel venha mais à frente um pouquinho. Os que... Não, só água. Só água. Os que quiserem ter mais um tempo de comunhão, poderão fazê-lo ali no nosso hall de entrada. Mas agora vamos nos concentrar aqui no nosso Tadel. Tá bom? Vou pedir que você fique em pé. Vamos orar. A gente sempre inicia com um tempo de oração, de intercessão. Vamos orar. Pai, entregamos a Ti esse tempo de Tadel, treinamento, de instrução, que o Senhor venha nos guiando, ó Pai, em Tua palavra, nos princípios da Tua palavra. Oramos por líderes que sejam tementes a Ti, cheios do Espírito Santo. Nós oramos por nobreza em nosso coração. Nós pedimos que o Senhor possa achar em nós esse coração semelhante ao de Jesus. Oramos em nome dEle, pedindo também por nossas células, pedindo pelos supervisores de setor, as multiplicações ao longo desse ano. Até o final de dezembro, nós pedimos que o Senhor nos dê Tua graça, nos fortaleça em nossa missão de liderar o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Então, domingo, eu falei o que se espera dos líderes na casa de Deus. Vocês sabem que o padrão para a liderança na casa de Deus é um padrão mais alto. Deus não nos nivela por baixo. Talvez para alguém ser líder lá fora, basta apenas habilidade, conhecimento técnico. Mas liderança na casa de Deus é diferente de uma empresa. E eu falei domingo passado de duas coisas. Deus espera de nós nobreza. Lemos em Isaías 32, especialmente o verso 8. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Na versão que eu coloquei aqui diz: o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. E o que é nobreza? Alguém nobre é aquela pessoa que perdoa. É aquela pessoa que serve, mesmo aqueles que não merecem, aqueles que foram ingratos. Quando nós excedemos na doação, somos generosos, abençoamos, não revidamos, não pagamos na mesma moeda. Isso são atitudes nobres. Eu sei que para a nossa carne isso não é fácil. A natureza pecaminosa nos leva não a sermos nobres, mas a sermos plebeus, espiritualmente falando. Mas o Espírito Santo é um Espírito Santo nobre. O Espírito Santo é realeza. Então, se somos cheios do Espírito, a gente consegue, na força do Espírito Santo, a nobreza. Não depender da bondade, da generosidade dos outros, para a gente também ser bondoso e generoso, não se defender, não se justificar. Tudo isso eu falei domingo passado e terminei falando sobre projetar, pensar coisas nobres, pensar o melhor das coisas, o melhor das pessoas e fazer planos concretos, intencionalmente planejando como abençoar, como servir, como melhorar a vida de outros. E aí eu falei então da segunda qualidade que Deus espera de nós como líderes na casa dele, que é a excelência. Eu li o Salmo 50, verso 2, desde Sião, excelência, entre parênteses, perfeição de formosura, resplandece Deus. Li também Daniel, capítulo 5, verso 12 e 14, que diz que em Daniel se achou espírito excelente. E aqui, esse espírito excelente significa extraordinário, fora do comum. E os elogios que Daniel recebeu, dizia que nele estava o espírito dos deuses. Beltesazar não sabia dizer na linguagem correta, por isso disse o espírito dos deuses. Mas aqui era o Espírito Santo. Está em ti. Em ti se acha luz, entendimento e excelente sabedoria. Então, Daniel era um homem conhecido por sua
excelência, né? E eu falei que Sião, no Antigo Testamento, é uma referência para a igreja do Novo Testamento. Então, a igreja do Novo Testamento deve ser um lugar que resplandece a glória de Deus. Excelência é quando nós somos cheios da presença de Deus e quando nós fazemos as coisas para Deus da forma mais excelente. Até expliquei que excelência e fazer o melhor não significa que eu vou fazer igual ao outro, porque cada um tem uma medida, né? O melhor que Deus pede de mim, só eu posso dar. O melhor que Deus pede de você, só você pode dar. E a gente não pode comparar, porque existem diferenças, né, nas nossas rotinas, nas nossas disponibilidades, né, existem diferenças na idade, na condição, né, até a questão mesmo profissional, né? Tem pessoas que são super ocupadas, então uma pessoa que é muito ocupada, Deus vai pedir o melhor dentro da tua realidade. Diferente de alguém que já é aposentado, tem mais disponibilidade de tempo. Então a gente não pode se comparar, né? E eu falei também, quando nós somos excelentes, né, nós fazemos o melhor que está ao nosso alcance, Eclesiastes 9, verso 10. E a gente sempre pode esticar a corda um pouquinho mais, né? A gente sempre pode, como um atleta, né, se esforçar um pouquinho mais para quebrar o nosso próprio recorde. E imitar os excelentes, né? A gente não pode se comparar com quem é menos, com quem está abaixo. Às vezes a gente quer se comparar para se justificar com quem, né, é menos excelente do que nós. Nós temos que comparar com quem é mais excelente e buscar novas estratégias, buscar novos conhecimentos e novas maneiras de se fazer as coisas, né? Nos especializar, estudar, conhecer sobre tecnologia, né? Como nós podemos pregar o Evangelho de maneira excelente, eficaz, eficiente, sem comprometer a mensagem. Então hoje eu vou terminar com fidelidade. Vamos ler Hebreus capítulo 3, os versos 5 e 6. O escritor aos Hebreus aqui fala de duas pessoas. Primeiro, Moisés. Moisés foi fiel como servo. Moisés foi fiel como servo. Essa frase já nos fala muita coisa. Que no reino de Deus, aquele que quer ser o maior, seja servo de todos. Jesus disse isso. Se alguém quiser ser o maior, que sirva a todos. Então no reino de Deus é diferente. Nós não estamos no reino de Deus para sermos servidos. Eu sou líder de célula e os meus liderados são os meus empregados. Não existe isso no reino de Deus. Não é reino de Deus. Isso é reino do homem. Eu sou o pastor e eu estou aqui para ser servido por vocês, viu? Amanhã eu quero todo mundo lá na minha casa, nova, para fazer a limpeza. Eu estou precisando de gente para fazer a limpeza. Mas assim, vocês não são obrigados a fazer isso. Quem quiser fazer, né, de coração, voluntário, porque tem disponibilidade, porque gosta, né, porque está feliz com a nossa conquista, é diferente, né, de eu impor isso aqui. Na verdade, o pastor é o servo da igreja. Chegamos mais cedo, saímos mais tarde, estamos disponíveis em qualquer horário, não desligamos celular. É como um médico, está disponível. Isso não é peso, tá, gente? Não faço isso com peso no meu coração, eu faço isso com alegria. E aqui diz que Moisés foi servo, foi fiel como servo em toda a casa de Deus. E no Antigo Testamento, a casa de Deus era a nação de Israel, mais especificamente o tabernáculo que Moisés edificou, porque Deus deu a Moisés toda a planta, e Moisés edificou o tabernáculo, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Então Moisés estava apontando para algo maior no futuro, e agora ele diz, que futuro era esse? Verso 6, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Que coisa linda. Então nós temos Moisés
servo fiel, e nós temos agora Cristo, servo fiel. Gente, se Deus tomou a forma de servo, e aí, e nós? Jesus é chamado no Antigo Testamento, sabe como? Servo sofredor. Esse é um dos nomes de Jesus em Isaías, o servo sofredor. Então, por que eu e você não deveríamos também assumir esse lugar de serviço? E aqui está dizendo, Cristo é fiel sobre a casa que somos nós. A casa de Deus agora somos nós. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. A igreja não é esse prédio, a igreja somos nós. A célula é a igreja nas casas. Olha a importância de um líder de célula. Não é uma tarefa qualquer. A gente não deveria estar preocupado com títulos. A gente deveria estar se sentindo honrado por Deus contar conosco como servos sobre a casa dele, que é o povo dele. Os títulos, irmãos, podem vir ou não. O reconhecimento às vezes vem, às vezes não vem, dos homens. Mas de Deus, Ele não é injusto para esquecer o nosso serviço. Tudo que nós fazemos para o Senhor é contabilizado. Está lá. Você lembra do episódio de Cornélio? O anjo aparece para Pedro e manda Pedro ir lá em Jope, né? E diz, olha, tem um homem lá, Cornélio, e as orações subiram. Mas também diz o quê? As esmolas de Cornélio subiram diante de Deus como memorial. O que ele orava e o que ele fazia para as pessoas subia diante de Deus como memorial. Isso é tremendo. Porque isso faria, se a gente entende, né, isso de forma plena, isso aquietaria o nosso coração. A gente não ficaria mais preocupado com o reconhecimento e elogio dos homens. Porque uma vez que a gente recebe o reconhecimento aqui na terra, Jesus diz, pronto, você já recebeu. Você não vai mais receber de Deus. Então é melhor a gente receber dos homens ou de Deus? Com certeza de Deus. Então, nós temos aqui Moisés, fiel, Cristo, fiel, e agora Paulo, vamos lá, 1 Coríntios 4, 1 e 2. Agora Paulo traz para nós que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Que os homens, que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Temos aqui duas palavras, ministros e despenseiros. E deixa eu explicar para vocês essas duas palavras. Ministro é remador. E despenseiro é administrador. Ministro, né, no mundo, há um ministro de Estado, né, ministro do Supremo Tribunal, né, ministro do governo. Tem uma ideia de status, de posição, né, de pompa, de privilégios, porque o ministro de Estado, né, é respeitado, tem motorista, né, tem residência paga pelo Estado, né, tem todo um glamour. Eu acho que o glamour é maior do que o trabalho que eles têm, na verdade. Trabalham muito pouco em comparação, né, mas isso é no mundo. A ideia de ministro que Paulo escreve aqui em 1 Coríntios é de remador. Você já assistiu o filme? Quem já assistiu aqui? Gladiador. Quem já assistiu? Quem não assistiu, assista. É um clássico. Gladiador. E o gladiador, ele é jogado no porão de um navio, lembram? No porão de um navio, ele fica o quê? Remando. O navio, quando não tinha vento para impulsionar o navio com as velas, nem sempre tem vento, às vezes tem uma calmaria e o navio para. Aí eles vão para a força do braço, para a força humana, e eles ficam lá remando. Hiperetes é o nome que Paulo está dando. Olha, não tem glamour nenhum. Assista lá a cena do gladiador,
que você vai ver que não tem glamour. É força, é esforço, é suor, para que o navio avance. Paulo está dizendo, olha, nós somos servos de Deus, e o privilégio é nosso. Mas também ele diz, dispenseiros. Dispenseiros é oikonomos. Oikonomos significa o administrador do lar. O mordomo. A casa não é dele, a despensa não é dele, o dinheiro não é dele, mas ele está ali para administrar os recursos, né? O mordomo é aquele que governa os outros empregados, né? Lidera, faz compras, observa os detalhes. Ele está ali como se fosse o dono, mas ele não é o dono. Ele está representando o dono. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, verso 2, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Moisés foi fiel, Cristo foi fiel, e agora Paulo está dizendo o quê? Nós também devemos ser fiéis. Uma pessoa fiel é aquela pessoa de confiança. Eu te pergunto, você se considera da confiança de Deus? Responda para você mesmo. Deus pode confiar qualquer coisa em suas mãos que você vai cuidar bem, como se fosse sua, mas não é sua. As pessoas não são nossas. O CCA não é meu. Deus me considerou fiel para iniciar o CCA, mas o CCA não é meu. Daqui a alguns anos, irmãos, essa igreja vai ser pastoreada por outra pessoa. E aí? Isso tem que ser natural, isso tem que ser normal para mim. Ou vocês acham que eu vou ficar aqui com 90 anos pastoreando a igreja? Não, eu vou estar congregando, né? Porque eu vou morrer com 120, se Jesus não voltar até lá. Eu vou estar congregando, eu vou estar aqui nos cultos, aconselhando, né? Recebendo pessoas na minha casa para tomar um cafezinho. Mas assim, na liderança à frente da igreja, eu não vou estar daqui a alguns anos. E eu tenho que entender isso. Vai transicionar, não sei quantos anos ainda, né? Isso vai acontecer. Mas se Jesus não voltar, é certo que isso vai acontecer, gente. E eu devo ser fiel hoje na missão que o Senhor me deu, mas eu não sou dono do CCA. Então, Paulo aqui chama para nós a responsabilidade. Agora, eu quero falar de 3 áreas de fidelidade, para a gente encerrar. Primeira área de fidelidade é nas palavras. Nós temos que ser gente de sim, sim, não, não. O que é isso? Jesus disse, olha, seja o teu falar sim, sim, não, não. E o que proceder fora disso vem do maligno. Satanás é aquele que gosta de 2 palavras. Sim, sim, não, não é o seguinte, é alguém que pensa antes de falar. Calcula. Antes de você prometer uma coisa, você pensa. Antes de você assumir um compromisso, você pensa. Vocês sabem que não é errado a gente dizer não. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer não, né? Com medo de perder a pessoa, com medo de desagradar. Isso é doença emocional que a gente tem que curar. Certo? Você não tem que dizer sim o tempo todo. Ah, mas foi o pastor que pediu. Sim. Mas você pode dizer um não para o pastor. Com educação, da forma certa, explicando. Pastor, eu queria muito, mas eu não posso. O que custa isso, gente? Então não é isso que Jesus está dizendo. Que você não pode dizer não. Você tem que dizer sim o tempo todo, né? Igual a vaquinha, né? Aquele gato que tem no restaurante chinês. Já viram? O gato da sorte, que ele fica assim o tempo todo. Você não tem que ficar dizendo sim o tempo todo. Tem gente que vai para o outro extremo. Eu tinha uma pessoa que ela dizia sim, 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 o tempo todo, sim, o tempo todo. Aí uma vez eu questionei. Eu digo, olha, eu acho que você diz sim o tempo todo, mas com medo, né? Assim, não quer perder, não quer desagradar. Você tem que aprender a dizer não. Ela disse, então tá bom. Aí ela foi para o outro extremo. Aí tudo que a gente pedia, ela dizia não. Não, não. Aí eu disse, você tem que chegar num equilíbrio. Você diz sim,
quando realmente pode dizer sim. E você diz não quando você não pode fazer aquilo. É isso que Jesus está dizendo. Seja sim, sim, seja não, não, é o que você realmente pode fazer. Então não prometa nada na emoção, no calor do momento. A pior hora para se decidir é sob pressão. A pior hora para se decidir é no calor da discussão. Não faça isso. Peça um tempo. Eu vou pensar. Daqui para amanhã eu te digo. Alguns especialistas dizem que 3 dias é o suficiente para você tomar uma boa decisão. 3 dias. Você pode pedir, daqui a 3 dias eu te respondo. Se puder esperar, né? Às vezes pode. Na maioria das vezes pode. Daqui a 3 dias eu te respondo. Você vai ter tempo suficiente para quê? Para pensar, para calcular. Coloca no papel, faz as contas, porque às vezes mexe com dinheiro, mexe com tempo, não é? E você vai dar realmente sim ou não, mas com segurança. Quantos estão entendendo? Quem aqui já teve problema de dizer sim ou não? Levanta a mão aí, para eu não ficar sozinho nessa história. Eu já tive muita dificuldade de dizer sim ou não. Eu achava que eu era obrigado a sempre dizer sim, e eu sentia culpa quando eu dizia não, mas a gente, desculpem, pode chegar a um equilíbrio, tá certo? Agora, é o seguinte, se você disser sim, segura a peteca, querido. Até com prejuízo. Minha mãe era desse tipo, se ela dissesse sim a um negócio, ela ia vender uma coisa, ela dizia sim, está vendido. Ela podia ter prejuízo, mas ela dizia, eu vou segurar a minha palavra, porque eu sou uma mulher de palavra. E eu já vi isso acontecendo. Às vezes ela tinha prejuízo, mas ela segurava a palavra. Não voltava mais atrás. Por quê? Nós estamos numa época difícil. A pessoa diz sim e você não acredita mais. Será que vai ser? Será que vem? Será que chega? Será que é? Então, assim, sim, sim, não, não. Outra coisa, diga exatamente como você viu, como aconteceu. Você nem exagera, nem omite. Eu era do tipo que exagerava, certo? Então, eu tinha matado uma minhoca, e aí eu tinha que dizer que era uma cobra sucuri de 12 metros. E que quase que ela me engolia, né? Para empolgar, para parecer uma pessoa mais, sei lá, descolada, né? Eu tinha uma autoestima tão baixa, eu me sentia às vezes tão inferior, que eu tinha que contar vantagem, né? Que eu tinha que exagerar, empolgar a conversa. E isso é sinônimo de falta de caráter. Não é ser fiel com as palavras. Eu tenho que dizer exatamente como vi, como presenciei, como senti. Exatamente. E contar a mesma história para Hernandes, para Pedro, para Natanael, e do mesmo jeito, com os mesmos detalhes. Porque às vezes a pessoa conta uma história para um é de um jeito, o outro é do outro. Quando você junta, onde é que está a verdade? Os detalhes que fazem a diferença, né? Não bate. Igual o cara, né? Que roubou uma corda e foi para a igreja. Se sentiu culpado, e o diabo acusando, e ele agoniado para confessar, e não confessou. Foi para a igreja, dormiu no culto. Dormiu a ponto de o culto terminar, ele ficar dormindo lá no banco. E alguém foi lá, acorda, acorda. Ele, ai, acorda, a corda está debaixo da minha cama. Se sentindo culpado. Mas a história não termina aí. A história é o seguinte, não só era uma corda. Na ponta da corda tinha uma vaca. Ele roubou, gente, não foi a corda. Ele roubou a vaca. A corda só veio de brinde. Entendem? Então, às vezes, a pessoa está confessando a corda. Contextualizando hoje, né, que essa é bem antiga,
se eu aprendi com o meu pastor, hoje seria, o cara diz assim, não, eu estou com um cabo de carregador. E se esquece de dizer o detalhe, né? De que junto com o cabo do carregador veio o quê? Veio um iPhone 16. Então, assim, a gente tem que ser muito fiel e dizer exatamente como a gente viu, como aconteceu. Né? A gente precisa, como homens, né? Quero dar um conselho aqui para os homens. Os homens são muito superficiais e generalistas, né, mulheres? Os homens não contam, às vezes, detalhes, né? Não prestam muita atenção, é meio voador, está na caixinha do nada. Né? Vamos aterrissar, gente, vamos, né? Vamos ver, vamos perceber, vamos prestar atenção, não responder no automático. Eu já me peguei muito assim, respondendo no automático. Depois, meu Deus, foi o que eu disse? Foi o que eu falei? Então, é importante ser fiel nas palavras. Outra área de fidelidade, nos pensamentos. Então, se você percebe, se você sente que uma coisa é errada, você precisa ajudar a pessoa. Então, nos pensamentos, você não está dizendo o que é, mas você tem direito de perceber e sentir. E o que é que você tem que fazer? Chegar para a pessoa e dizer, olha, Josemilton, eu percebi isso. Eu não sei se é, mas eu senti, eu percebi. É desse jeito, foi isso que aconteceu. E a pessoa vai me dizer se o que eu senti e percebi é verdade ou não. Ela não pode me recriminar, porque às vezes também a gente fica podando. Você não tem direito nem de perceber, nem de sentir. Não, nós temos direito de perceber e de sentir, mesmo que a gente esteja equivocado. Então, se você é fiel nos pensamentos, e você percebe uma coisa errada na sua liderança, ou você sente que uma coisa que a sua liderança está fazendo está errada, você vai perguntar. Você não vai guardar. Porque a dúvida, a interrogação, cresce. Então, se você percebe ou sente que é errado, se você não concorda, você também tem direito de não concordar. Eu vi uma palavra do pastor Eibe que ele prega sobre isso. Alguém disse assim, toda unanimidade é burra. Ou seja, todo mundo pensar do mesmo jeito é burrice. E ele diz, nós podemos não pensar do mesmo jeito, mas a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai chegar a um acordo e vamos pensar do mesmo jeito. Então, você pode discordar de alguma coisa, mas o que é que você não pode? O que você não pode é guardar para você e, pior ainda, ficar dizendo para os outros. Você não diz para quem de fato é para ser dito. Imagine, você lidera uma célula e os membros da sua célula, um membro da sua célula, vamos pegar uma pessoa, um membro da sua célula não concorda com alguma coisa, não diz a você que é líder, mas está dizendo aos outros. Você fica feliz com isso? Claro que não. O que nós queremos não é que as pessoas pensem, são obrigadas a pensar iguais a nós, mas elas são, biblicamente falando, elas têm que ter o compromisso de serem fiéis e dizer a nós. O que não dá, irmãos, é para a gente não concordar e ficar dizendo a um e a outro e não dizer a quem de fato a gente deve dizer. Agora, já aconteceu isso comigo, tá? Já aconteceu isso comigo, de eu não concordar e fui orar. E orando, colocando diante de Deus, Deus mudou minha opinião. Pronto, está resolvido. Não preciso dizer mais para ninguém, porque resolvi em meu coração. Agora, se isso me incomoda, sabe, se é uma coisa que está te incomodando, você não pode guardar. Porque coisa ruim a gente não guarda, queridos. E outra coisa, não entendi. Você também tem direito de não entender e perguntar. Certo? Porque às vezes tem coisas que não são bem explicadas, tem coisas que ficam nas entrelinhas. Falha de comunicação dá muito isso. A gente não comunica da forma correta, a gente não é detalhista, a gente não explica.
tudo que deve ser feito, como deve ser feito, aí tem maus entendidos. O que é que a gente faz? Pergunta. Isso está no campo dos pensamentos. E, por último, nas atitudes. Então, palavras, pensamentos e atitudes. Fidelidade nessas 3 áreas, né? Eu coloquei aqui, pontualidade. Você, como líder de célula, estamos falando para líderes ou futuros líderes, né? A pontualidade significa que você tem compromisso. Você está honrando as pessoas que também tiveram um dia cheio, trabalharam, estudaram, mas se esforçaram para estar ali. Eu tinha um professor de violão, que eu ia ter aula com ele, aí eu chegava lá, era 10 horas da manhã a aula. Aí ele estava acordando, aí quando ele acordava, ele passava meia hora no banheiro para escovar os dentes. Aí saía, ia fazer uma vitamina, e eu lá, esperando, na sala. Aí depois que ele fazia a vitamina, ele ia dar comida ao filho. Se passava uns 45 minutos, aí ele vinha. Gente, isso me desestimulou tanto, que depois de algumas aulas eu disse a ele, eu não quero mais. Eu queria muito aprender violão, só não quero mais. Coloca as notas aí no caderno, todas as notas maiores e menores. Coloca aí, desenhe no caderno, e eu vou aprender em casa. Pronto, eu desisti da aula. Por quê? Porque eu não sentia valorizado. Era uma coisa tão relaxada. É melhor estar em casa, aprender sozinho. Então, nós precisamos realmente nos esforçar. Hoje de manhã eu estava até confessando, né? Que tem aqui irmãos que é da minha célula. Então, eu não posso falar isso aqui sem realmente admitir. Eu e Cristiane, nesses últimos meses, depois dessa fase da construção de acabamento, né, que eu saio do trabalho, passo na construção, às vezes chego em casa às 6h30, aí vou tomar banho, vou comer, e às vezes a gente está chegando na célula 7h30, 7h31, a nossa célula é 7h30. Eu, como líder, estou falhando. Aí Cristiane estava me dizendo isso, essa semana agora, inclusive. Chegamos, era 7h33. Não está certo. Então, eu vou me esforçar para chegar pelo menos 10 minutos antes, 15 minutos antes. Agora, com a nossa mudança, essa semana nós estamos nos mudando, na quinta-feira. Aí a célula vai para a nossa nova casa. A gente gosta de ser anfitrião. Facilita um pouco a nossa vida, né? Porque como anfitrião, você já está em casa. Então, facilita muito, né? Não tem mais o deslocamento e tal. E, por outro lado, a gente tem que se organizar com antecedência. Porque anfitrião é o anfitrião e é o líder, então tem que estar tudo ali preparado. Mas pontualidade, as pessoas sentem que você está se preocupando, que você se importa, porque você realmente é pontual. Pelo menos nos cultos, nas células, nos TADEs, a gente se esforça realmente para ser pontual. TADEL 9h, 9h. É culto 10, 10. 16, por quê? Mas tem pouca gente. Não importa. Mas as que estão aqui, elas se sentirão valorizadas, honradas. Por quê? Porque nós estamos começando no horário. Na nossa célula, e talvez vocês também possam aplicar isso, certo? Vocês podem, o líder chega pontual, mas você pode dar 10 minutos ali de tolerância. A gente faz isso na nossa. Enquanto isso, a gente está orando, a gente conversa e dá uns 10 minutinhos de tolerância. Não mais que isso. Porque quanto mais tolerância você dá, mais o povo vai chegando mais tarde. Mais tarde, daqui a pouco chega 8h30. Então, assim, 10 minutinhos, começa a célula. Então, pontualidade. E eu dei o exemplo aqui no versículo. Vamos ler o texto aqui de 1 Samuel para a gente encerrar. 1 Samuel 17. (17) 1 Samuel 17, 17. Olha a fidelidade de Davi nas pequenas coisas. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos.
Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, preste atenção, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Ele cuidava de ovelhas e recebeu uma nova tarefa. Mas antes dele cumprir a nova tarefa, foi o que ele fez? Pegou as ovelhas e colocou debaixo da responsabilidade de uma outra pessoa. Cuide das ovelhas enquanto eu vou cumprir um mandado do meu pai. Isso é fidelidade. Porque tem gente que é assim, quando recebe uma nova tarefa, esquece da antiga. Né? Se empolga tanto, não. Você tem que ser fiel com o novo, mas você tem que ser fiel com o antigo. Ele conseguiu uma pessoa para cuidar das ovelhas. Eu coloquei nas tarefas e responsabilidades que nos foram dadas, mesmo insignificantes. Não é o caso aqui. Aqui não era uma tarefa insignificante. Mas às vezes você diz a uma pessoa da célula, faz uma ligação para mim, para fulano que está faltando, e a pessoa não faz. Porque ela acha o quê? Insignificante. Mas se você tivesse dito a ela, hoje você está com a facilitação da palavra, será que ela seria fiel do mesmo jeito em fazer a ligação telefônica? Tem essa diferença às vezes, não é? Então, quem é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado. E por último, irmãos, para a gente orar, fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Eu não vou ler, a hora já está bem avançada aqui, eu tenho que terminar mesmo. Mas de manhã eu li, eu queria passar essa tarefa para você. Anote aí, 1 Coríntios 9, de 1 a 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, de 1 a 14. Paulo, ele diz, olha, quem está sendo abençoado espiritualmente deve contribuir materialmente. Tem um versículo que ele deixa isso muito claro, certo? Então, fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque Deus tem sido generoso para conosco. Porque nós temos sido abençoados. Então, eu sou fiel de forma a agradecer, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Mas nesse caso aqui, irmãos, sabe por quê? Temos que ser fiéis, porque nós temos que ser exemplo. Coloque isso em mente. Você não pode pedir uma coisa que você não está praticando. Agora mesmo, vou falar de pontualidade. De manhã, na hora, o Espírito Santo me disse, diga, como é que você vai falar de pontualidade? Se essa semana você já chegou 7h33, diga que você está vencendo nessa área, que você está melhorando nessa área. Você não pode pedir aos outros uma coisa que você mesmo não está disposto a praticar. Uma vez eu falei sobre isso, aí uma irmã querendo ser boazinha comigo, né? Aí eu disse, gente, quem aqui acreditaria em mim se eu pedisse à igreja para contribuir com dízimos e ofertas e eu mesmo fosse o primeiro a ser infiel? A irmã, eu lhe perdoaria, pastor. Eu olhei para a cara dela. Não existe isso, irmãos. Ela tentou ser boazinha comigo para me agradar ali na hora. Ninguém acreditaria. Quando eu faço campanhas aqui na igreja, eu sou o primeiro a contribuir. Certo? Maria Vitória, Mateus, agora. Campanha das poltronas, da mesa de som, tudo. Todas as campanhas que eu fiz no CCA, eu fui o primeiro. Quando eu peço até nos grupos, gente, vamos ter um jantar. Cada um contribua com alguma coisa. Eu já coloco meu nome, eu vou trazer isso. Eu não posso pedir aos outros uma coisa que eu não estou disposto a fazer. Não posso, irmãos. Isso é hipocrisia, isso é colocar uma carga sobre os outros que eu não quero carregar. Dízimos e ofertas é porque eu sou modelo, eu sou exemplo, eu tenho autoridade para falar. Certo? Então, eu e Cristiane somos fiéis nos nossos dízimos e ofertas. Até porque eu tenho pessoas lá no escritório, né, Lucas, Walter, pastora Cleo, são as pessoas que lidam com as finanças da igreja. Eles sabem. Gente, nem o pastor está sendo fiel, entendem? Então, isso me descredibiliza.
Então, para mim, questão de dízimo e oferta, para mim, é porque eu quero ser exemplo. E a contribuição também, todas as coisas. Todas as coisas, eu quero ser o primeiro. E eu já pedi ao Senhor, Senhor, eu quero ser, se o Senhor me der a graça, eu quero ser a pessoa que mais contribui nessa igreja. Eu quero ser o maior contribuinte. Para mim isso vai ser uma honra tão grande, por quê? Porque Deus está me abençoando. Amém? Então vamos ficar em pé para a gente orar. Em seguida os grupos de setor, são 10 para as 7. Às 7 horas, então, nós iniciaremos o nosso terceiro culto. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Ajuda-nos a sermos fiéis, Senhor, nos pensamentos, nas atitudes, nas palavras. Pai, que o Senhor nos ajude. Como Moisés foi fiel, como Cristo foi fiel, o Senhor está esperando que nós também sejamos fiéis. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos para os grupos de setor. Temos aí 9 minutos até o início do culto. Quem veio para o culto, você aguarda, tá bom? Em 9 minutos nós estamos começando.